Hello, guys! Hello, everyone. Welcome! Vamos lá para a nossa aula de número 4. Bem facinha também hoje, o conteúdo tá bem bacana. Joga o slide aqui para trás da gente, o diretor. Let's begin. Vamos começar. E aí, o que a gente vai falar hoje, teacher? Hoje a gente vai falar um pouquinho de there to be, prepositions of location. E o título da nossa aula? There's the thing. Olha só. O que significa isso? There is the thing. There's the thing. The thing é a coisa. É isso. É uma isso. coisa. É algo que a gente vai descobrir. O que significa esse there to be? A gente está vendo que o there to be, como vocês estão vendo ali, né? Ele trabalha com o quê? Com o verbo To be. E o que significa esse there? There sozinho, teacher. O que esse there sozinho significa? O quê? Ele significa lá. Lá. Quando você quer falar assim, onde é que tá tal coisa? Tá lá. There, there. Você só fala a palavrinha there, você tá apontando para alguma direção, ela tá lá. Então é uma palavra que ela é usada sozinha, sem o verbo to be. Ela tem uma função sozinha. Mas quando ela se junta com o verbo to be, aí muda totalmente a situação. E como é que a gente vai descobrir E é por isso que é importante você saber o verbo to be, hein? Tem que aprender. Tá vendo como ele é aprender. usado Ele é em várias muito situações? usado, Vamos lá. Então aqui, ó, there to be and prepositions of location, tá, pessoal? É isso que a gente vai ver hoje, tá? E aí, qual é o sentido do there to be? Como a professora já falou, né? Significa lá, there, lá. E aqui, ó, para nós lusófonos, né? Lusófonos somos nós os brasileiros, tá? Da língua brasileira, portuguesa no caso. O conceito de ter e haver é praticamente similar. Agora, para os anglo-saxões, que são o pessoal da origem de língua inglesa, né? Não é. Para eles, ter é algo que alguém tem, né? Já haver é algo que objetos inanimados têm. Certo, teacher? Deixa eu ajeitar meu cinto aqui que tá caindo. mas é isso aí, eu tô ouvindo o que você tá falando. Porque, na verdade, quando a gente fala... pode arrumar aí, obrigada, diretor. Tá caindo aqui que colocou o microfone no meu cinto tá caindo, é uma beleza. Mas vamos lá. Presta atenção, esse there sozinho é lá, there. Mas só que quando ele se junta com o verbo to be, ele vai ter essa situação de quê, professora? De existência, né? De haver, de ter. E no português a gente usa ter. Tem pessoas na sala, tem um quadro na parede. A gente usa o ter no português para posse e para existência. No inglês você vai ter dois tipos. Você vai ter um para cada. A gente não está falando de posse agora, a gente está falando apenas de existência. Isso aí. É o ter e o haver. Ou também o existe. A gente usa esses três termozinhos. Claro que no inglês também tem a palavra existe, né? Mas o ter e o haver é esse there to be. Claro que você não vai usar só o to be, né? Você tem aí as nuances. Claro, o teacher vai explicar para você. Bem. Aí, ó, some examples ali. Aí nós temos ali I have, né? Se falando da pessoa, lembra ali que ali no slide está ali, ó, ter e haver, né? Diferente, né? Um para pessoas e outro para objetos inanimados. Então ali, I have, falando de pessoas, aí o exemplo de I have 136 books. Então eu tenho ali 136 books, né? Livros. Estou falando que eu tenho 136 livros, né? Esse have é de posse. Isso, de ter, de posse. E aí, lá embaixo, a gente vai ter there is, né? Falando de objeto inanimado, 12 desks in that classroom. Só um detalhe, esse objeto inanimado não é porque você vai usar só com objeto inanimado, é que a gente está falando de 12 cadeiras. Mas você pode usar também o there to be para falar de pessoas, então, não se confunda, tá? Só porque a gente está falando aqui de desks, que são essas carteiras, né? Que estão sentados right now, agora mesmo. Isso. Então, ali, ó, pra gente usar o there is é nesse... Como é que fala, meu Deus? Fugiu a palavra. Acontece muito comigo. Nesse contexto, isso que eu ia falar. Nesse contexto aí de objetos inanimados que a gente está usando nessa frase agora, estamos falando das carteiras, tá? Então, é o sentido de haver 12 carteiras lá naquela sala de aula, certo? Existências. Então, há 12 carteiras ali. Exatamente. Certo? Então, olha lá, there to be forms, né? Aí nós temos o there is e lá embaixo o there are. Lembra que o is no verbo to be é usado para a terceira pessoa do singular, apenas para singular?
Então, aqui no dare to be a mesma coisa acontece, tá? Só que não tem nada a ver com terceira pessoa aqui nesse caso. A Não, gente vai não, usar... mas é só no caso do singular mesmo. A gente vai usar no dare to be somente os dois verbos do presente, o is e o are. Este e este. Você não vai mais usar o am. Lembra que você aprendeu que a primeira pessoa do singular é o am? É porque o am é só do I mesmo, e não né? existe there am. Então você vai usar o is para o singular e o are para o plural. Isso aí. São só eles dois no presente. Mas, lembra aí, teacher, não sei nem se a gente trouxe aí nos slides, você também pode usar o passado do verbo to be, que é o was e o were. E você pode também usar o futuro, que é o will be. Will be. Se você quer dizer que algo existe no presente, no passado ou no futuro, você só vai mudar os verbos, Isso o verbo aí. to be de cada tempo verbal. Lembrando que no presente você só tem mesmo a opção de usar esses dois aqui. Is ou are, né? É, porque singular. um falando do singular e o outro do plural. Plural. Exato. Então, olha lá. There is usado para o singular, né? Há ou existe, é o que significa. Aí tem um example. There is a cat, né? Tá falando que há um gato, né? There is a cat. Just one. Um gato, tá? Exatamente. E lá embaixo nós temos o there are, que, como já falamos, é usado para o plural, né? Há ou existem, tá, pessoal? Então, example, there are books. Então, há livros. Lá, ó, books, livros. Então, é sobre isso. Por isso que é importante você saber o verbo to be, entender o verbo to be, tá? Pra você poder usar o there to be Vai ter que falar de existência sem saber o verbo to be, não tem como, aí fica né? complicado. Exatamente. Vamos lá. Aí, joga pra tela aí nossa tabelinha aí Pra eles meninos. verem melhor. Isso. Então a gente tem aí, pessoal, positive, negative, yes or no questions e short answers. Eu sei que essa imagem tá péssima, mas você vai conseguir ver. Dá pra ver, dá pra ver. E entender aqui. Vamos lá. There é a nossa palavrinha-chave. A gente sempre vai usar ela pra falar de existência. E aí você tem essas duas opções, como a gente falou, is, are, singular, plural, e ele sempre vem assim, a tiracolo do outro. É there is ou there are, um dos dois. Aí logo em seguida vem o quê? O que existe, pode ser qualquer coisa, né? O mundo existe várias coisas. Então a gente tá falando aqui do a table. O que é isso? Uma mesa no singular. Olha aqui o artigo indefinido que a gente só usa no singular. Two desks. Aqui, como eu tô falando de mais de um objeto, eu vou precisar colocar um numeral. Então, eu tenho aqui a opção de two, que é dois. Dois, o quê? Duas carteiras. There are two desks. Há duas carteiras. Para fazer a negativa, é a mesma coisa lá, gente. A mesma coisa que a gente aprendeu lá de fazer frases com verbo to be usando um pronome pessoal, um nome próprio, coisa que o valha. Porque aqui, a única diferença é que você não vai ter um pronome pessoal, e sim o there. Ele é fixo nessas frases. E aí na negativa você lembra lá que você precisa colocar apenas o advérbio de negação not, e ele sempre vem do lado do verbo to be. Aqui ele tá na forma contraída. Você pode falar muito bem, there is not a table, não há uma mesa, não existe uma mesa, não tem uma mesa. Ou there aren't any desks. Não há, não existe, não tem o quê? Algumas carteiras. E aí a gente usa esse N, a gente vai aprender sobre isso, né, teacher? Vamos, sobre esses... com certeza. Sobre essas questões entre N, some, agora mesmo ainda na primeira unidade. Então, diferença de positivo para negativo é apenas a presença do not. Sempre vem do lado do verbo to be, na contraída ou não, forma contraída. Aqui, gente, é aquela questão de yes or no questions, que são perguntas, né, de sim ou não, porque você tem dois tipos de perguntas em inglês. As perguntas com sim e não, que elas são formadas com, né, os auxiliares, com o verbo, como o verbo to be ele é o próprio auxiliar dele, então você vai só usar ele aqui. Aí você também tem aquelas perguntas com os pronomes interrogativos, que elas necessitam de uma resposta mais trabalhada. Você não vai responder com sim ou não. Se eu pergunto, quem é você? Tu vai responder sim. Sim, yes. Não vai, né? Você tem que falar, eu sou fulano de tal. Agora, perguntas assim, a gente chama de sim ou não. Perguntas de sim ou não. Aí você tem aqui, lembra lá, a forma interrogativa que a gente trabalha com o verbo to be. Sempre vem um verbo to be na frente, lembra? A gente sempre faz perguntas em inglês, perguntas de sim ou não, com o verbo na frente. E que verbo vem na frente? O único que a gente tem aqui, que no caso é o verbo to be. Então, você faz a troca, tá vendo? Trocou de lugar o verbo to be com a palavra there. É isso que você faz. O resto fica na mesma posição. Então, a pergunta é, is there a table? Há uma mesa? A pergunta no plural, are there any desks?
Tem mesas aí? E para você responder essas perguntas, aquela questão lá dos short answers que a gente viu desde a nossa primeira aula. Respostas curtas, onde você precisa apenas do yes na positiva, né, teacher? Yes. E no na negativa. Lembrando que para fins de escrita, a vírgula se faz necessária e logo em seguida você coloca a estrutura de there to be. There to be, dependendo do que você está falando, presente, passado ou futuro. Como aqui é presente, eu vou usar ou este aqui ou este aqui. Entendeu? Singular, plural, como você está vendo aqui. Então, yes, there is, ou no, there isn't, para dizer que não tem, não há alguma coisa. Yes, there are, para dizer que tem ou há algumas coisas. E no, there aren't, para dizer que não tem ou não existe algumas coisas. Então, isso aqui é uma coisa que vocês já viram, não é, teacher? Eles já viram, vamos voltar já lá vimos lá no verbo to be, né? Vocês já viram, só que vocês viram com yes, he is, no, I'm not. Então, vocês viram com pronome pessoal para fazer esses short answers, com essas respostas curtas. Aqui você está vendo ele na seara do there to be. E aí, no caso, there, ele vai entrar no lugar do seu pronome, né? Exatamente, ele vai fazer parte ali do lugar do pronome pessoal, do nome próprio, que naturalmente você usaria, porque você está falando de existência, né? Então Exatamente. É por isso. Só que assim, eu não trouxe, acho que a gente não trouxe o there to be no passado e no futuro, né? Temos sim. Ah, temos? Temos. Eu não lembrava. Eu já ia falar umas coisas aqui, mas... Temos! Então vamos lá, esquece que eu falei e vamos seguir, porque tem mais coisas. Olha só que a gente tem aí. Prepositions of location. Exatamente, preposição de localização. A gente tem preposição, quase que não sai. A gente tem preposição de tempo, a gente tem preposição de movimento e de localização. Nós trouxemos hoje aqui, que ainda eu falo eu, mas é porque somos nós, né? Somos nós, é costume. A gente trouxe aqui algumas prepositions, mas não são todas que existem. Claro, a preposição, inclusive... Não tem como, né? Muita coisa. Eu vou falar pra vocês um negócio. Vocês querem uma sinceridade das teachers? Um dos assuntos mais difíceis que existe no inglês... Preposição. São as prepositions, as preposições. Olha, não é que nem o to be. O to be é fácil. To be é fácil. Mas esse bichinho aqui é complicado, principalmente quando se trata daqueles três lá, né? O in, on, at, que são três preposições bem pequenininhas, mas faz uma confusão danada na vida de um estudante de inglês. Porque você pode usar ele para local, para tempo. Muita coisa, são tantas nuances que a pessoa fica louca. E tudo bem, a gente não tá aqui para dizer para vocês que vocês vão aprender isso assim, ó. Viu na hora, aprendeu 100%. É um tipo de assunto que você tem que praticar pra caramba, caso você tenha interesse de se tornar aí um aluno com uma segunda ou uma terceira língua, né? Porque assim, né, pessoal, vocês estão na rede básica de ensino, né? Então, logo as disciplinas que vocês vão aprender é o básico, né? Querendo ou não, a gente vai sempre dar o básico para vocês, porque para você aprender a segunda língua, você tem que se aprofundar bem mais, para poder falar bem, né, escrever bem e ler bem. Não que seja impossível você aprender sozinho, dá para aprender sozinho, sim, você consegue, mas tem que ter um estudo constante ali todos os dias, né? Pelo menos 1 horinha por dia. Eu não aprendi o que elas falaram, tá? Não ficou claro. Não é assim. Se você tá vendo isso pela primeira vez, espera lá. Você vai aprendendo com o tempo, não é assim. Viu a primeira vez, já foi. Calma lá. Não é assim, não. Tem que praticar. Então, aguenta firme aí que a gente vai para as prepositions of location, que são as preposições de localização, a partir de agora. Começando por este aqui, que ele tem este significado, e a gente fala essa palavra near. Near. Near significa perto de. Então, a gente está falando de localização, lembra? Perto de. Temos aqui um exemplo para você prestar atenção e você imaginar do que ele significa. Aliás, o que ele significa não, que você já sabe, mas imaginar o que ele está perto aqui. A gente tem essa palavra aqui, que é uma palavra que pega muito os estudantes. Eu estou aqui fazendo uma sombra, agora que eu vi. Pronto, saí da sombra.
Ó, tá vendo aqui, ó. Saia das sombras, professora. Tava me entregando já pras trevas. Library, a gente tem aqui essa palavra que parece muito livraria. E eu, como estudante de língua inglesa, que um dia fui e continuo sendo, porque a gente nunca para de aprender. A gente está sempre estudando. Até a nossa própria língua não tem como você parar de aprender, porque a língua tá em movimento, ela tá o tempo inteiro mudando. Sempre mudando, né? Então a gente tá aqui, library. O que significa isso? Não é livraria, é biblioteca. O que também confunde, porque biblioteca e livraria estão ali, né, na mesma... Mas é diferente, Todos tem uma diferença comigo. ali, né? A biblioteca você pode ir, ler de graça, né? Pegar emprestado para depois devolver. Mas todos trabalham com livros, o que dificulta às vezes a pessoa lembrar. Porque library você pensa assim, livraria. Mas é um falso cognato. A gente, inclusive, vai ver isso mais lá pra frente. Ainda no primeiro ano não vai rolar, porque diminui a carga horária. Mas vocês vão ver esse assunto de cognato e falso cognato. Então isso aqui é um típico falso cognato, que parece, mas não é. Então, there is, você já sabe, tá falando só de uma coisa, uma pessoa, um objeto, uma situação, até a situação, tá? There is a situation, há uma situação, né? There are situations, há situações. Então, there is... Dá pra usar there is e there are com pessoas, teacher? Sim, dá. There are people here. Há pessoas. Aqui eu falei, dá pra usar com pessoas, com coisas, com tudo. Tudo que tem a ver com existência. Existiu no mundo... Você pode usar esse there to be com existência, sem problema algum. Aí temos aqui o there is a library near the cafe. Então você tem aí, há uma livraria. Livraria não, perdão, biblioteca. Olha eu. Olha aí, ó. Biblioteca, olha eu. Falei tanto. Até a professora se confunde. Quem não, eu não me confundi, não. É porque me deu tilt isso aqui, né? Muita informação, acabei dando tilt. Mas há uma biblioteca perto... Do café. Café, né? A cafeteria, né? Tipo uma lanchonetezinha, algo do tipo. Então, existe, tem, pode traduzir dessas três formas, sem problema algum. E aí, near vai significar perto de. Então, tá perto. É uma coisa que tá perto. I am near, não do lado, não quero dizer que estou do lado da Samara, da teacher Samara, mas I am near Samara, eu tô perto da Samara. Isso aí. Mas a gente também tá next, né? Do lado uma da outra. Vamos seguir para a próxima. A gente agora tem uma coisa que é diferente, é um antônimo de near, que é o far. Far away, inclusive. Você pode usar o way para deixar né, uma coisa mais que está mais longe, mais distante. O far é longe de. Então, olha esse exemplo aqui, teacher. Lê para mim. There are mountains far from here. Ou seja, há montanhas longe daqui, lá em algum lugar. Tipo, a gente tá não sei se vocês já assistiram Shrek, né? Mas lá tem o reino de far away. Tão distante. Então. Muito bem, exatamente. Ótima referência aí do Shrek. Quem não conhece o Shrek, né? There are mountains far from here. Há montanhas longe daqui. Então, far vai ser longe, near vai ser perto. Perto de ou perto. Esse de a gente coloca na nossa língua lá. Eles não vão usar esse de, mas a gente coloca porque a gente vai adaptar a nossa língua, lembra? Aí na próxima a gente tem lá o next to. Next to vai significar ao lado de. Like me and her. Como eu e ela. Eu estou ao lado da teacher Samara. I'm next to teacher Samara. Isso aí. Exatamente do lado, nossa posição. Estamos ao lado uma da outra. Muito bem. There is a pen. Olha aqui, há uma caneta next to the notebook. Há uma caneta ao lado do notebook. Saiu da sombra, Patrícia. Eu tô na sombra. Quer saber? Vamos lá pra tela rapidinho, que eu vou fazer só mais uns dois lá na tela. Muito bem, porque essa sombra tá me incomodando. Tô me entregando pras trevas, Tá acredita? entregando pras trevas. Aí a gente tem agora o behind. É bom que vocês olhem apenas as palavras e o texto. Behind vai significar o quê? Ou, engraçado, que essa palavra, eu já ouvi vários sons dela. Eu já ouvi behind. Eu falo behind. Eu também falo behind. É que às vezes eu dou uma de gaiata e falo behind. Porque eu também já ouvi esse som. Porque a gente tem que lembrar, aluna aí da mediação, que a gente tem, o inglês, ele tem vários sotaques.
Você tem sotaque norte-americano, canadense, você tem australiano, assim você tem como o português, britânico. você tem o nordestino, né? O sulista. Então, assim, nos Estados Unidos funciona do mesmo jeito. Você fala coração? Não, mas lá o baiano ele vai falar coração. Coração. Ele vai dar esse acento agudo no O. Exatamente. Coisa que a gente não faz. Banana, banana, vai mudando. Isso, vai mudando não. Volta aí pro bichinho. Behind or behind, eu prefiro behind, mas eu acabei falando behind de gaiata. Significa atrás de. Ou seja, algo que está em uma posição onde você não consegue enxergar porque você não tem olho atrás da cabeça, né? Então, atrás de, behind... Você sente, né? Mas você tem o olho. Is there... Opa, cadê aqui minha canetinha? Foi? A canetinha tá colocada? Tá certo. Vou colocar no azul. Is there a person behind the sofa? E é uma pergunta, então eu esqueci até de fazer a entonação da pergunta. Is there a person behind the sofa? Is there a person behind the... Valeu, behind me. Behind the sofa. Tem uma pessoa atrás do sofá? Acredito que sim, né? Olha ela aqui escondida. Bem escondidinha. Nossa! Escondidinha. Escondidinha. Meu, tá ruim o português hoje. Então, tem uma pessoa atrás do sofá. Olha o sofá aqui. É uma palavra que é diferente da do library. A gente tem aí um cognato. Sim. Uma palavra que se parece muito. Só não tem um acento gráfico, no inglês não tem. Mas a gente também pode chamar sofá de couch, que é também muito utilizado. Aí a gente tá falando sobre o que agora? Sobre o below. Below é uma preposição que vai ter um significado parecido, e às vezes ele é confundido um pouco com under. Esse que a gente vai ver logo em seguida. Ele é bem confundido mesmo. Aí existe aí uma certa confusão entre os dois, do qual eu vou te dizer agora porque você não vai esquecer mais dessa confusão. Aliás, você não vai ter muita confusão. Vai ter, né? Tem que Esse dizer. aí é legalzinho, né? É um estúdio, né? Gostei dele. Gostei. Dorme aqui em cima. Dorme aqui em cima, cozinha embaixo. É um estúdio isso bacana. aí. Bacaninha Moraria mesmo. tranquila. Tranquilinha também. Você não... Mas vamos focar na aula, a gente tá saindo aqui já. Já tô pensando em como é que seria morando aí. Vamos lá. Below, abaixo ou embaixo de. Exatamente. Below, abaixo ou embaixo de. Aí o below, gente... o below ele vai ter dois significados, como você pode ver, abaixo ou embaixo de. Primeiro, um dos seus usos é indicar que algo se encontra abaixo, como você pode ver aí. Ou seja, em direção à parte mais baixa de algo. Em direção à parte mais baixa de algo. Então, olha aqui nesse exemplo. There is a kitchen. Então, a cozinha está aqui. Há uma cozinha. There's a kitchen. Isso. Perceba que a gente está falando de preposição trabalhando com there to be, tá vendo? Não sei se vocês notaram aí. Então, there's a kitchen below the bedroom. Ou seja, há uma cozinha abaixo aí do... abaixo do... Da cama. Do quarto. Do quarto. Porque o quarto tá onde, gente? O quarto tá aqui, que na verdade é só uma cama, né? É o quarto por final. É como se a gente trabalhasse em níveis, né? Como fosse um prédio. Imagine um prédio também, né? Isso. E aí tem o below, que é o apartamento de baixo, vamos dizer assim. Muito bem. Não só com coisa, mas também... Não, sim. Por exemplo, você está fazendo um exercício, aí você tem uma alternativa que está abaixo aí do seu enunciado. Então, ele está below, está abaixo do seu enunciado. Agora, quando ele tem essa função de embaixo, com esse sentido de embaixo, se fala de uma posição de localização inferior no espaço. A gente não trouxe aqui um exemplo para vocês, mas já sabe aí, tá ligado? Below é abaixo ou embaixo de. Diferentemente do under, que também é muito utilizado. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa palavra mais do que o below. Eu acho que o under é mais comum. Você tem aí a tradução de embaixo, diferente aqui, ó, abaixo. E embaixo, acho que até você não sabe, às vezes, no português, como é... E aí, no português? Como é que é? Abaixo, embaixo, debaixo? Até no português a gente fica, mas confunde. E aí, a gente usa qual? Não sei. E também tem a do... É separada, é junto? É separada ou é junto? E você tem o de baixo também, outra função diferente de embaixo de. É como se o de fosse pra cá, né? E aí o em fosse embora debaixo. E aí o exemplo é: Is there somebody under the bed?
Perceba aqui, ó, que tem alguém embaixo da cama, embaixo ou debaixo da cama. E aí essa questão do under, ele é um termo mais geral, né? Ele é mais utilizado, ele pode fazer as mesmas funções de sob, embaixo e de baixo, como a gente já falou. E ele, de forma geral, indica que algo está diretamente na parte inferior de uma superfície qualquer, na parte inferior. Então, aqui é a parte mais inferior do local, né? Ela está embaixo mesmo da cama, que a cama é um objeto, né? Um móvel. E essa pessoa aqui está exatamente under, está numa posição inferior. Realmente, essas duas palavrinhas aqui, há uma confusão enorme. Para quem tiver mais interesse, por favor, pesquise, porque não é só aqui que você vai tirar 100% das suas dúvidas. Porque a gente tem mais para falar, a gente tem para falar de qual agora? Do beside. Aí o beside é mais tranquilo, porque o beside ele vai falar sobre o quê? Ao lado de ou junto a. Que também é muito parecido com o outro, mas vamos falar dele primeiro. There aren't two cats beside the sofa. O que significa isso, teacher? Que não há dois gatos ao lado do sofá. Vamos supor que eles não estejam lá ao lado do sofá, assim, então tá quase aqui, ó. Mas vamos supor que não quase à frente. Na verdade, mentira, tô falando bobagem. Tem um gato sim, só que não tem o quê? Não tem dois gatos. Na verdade. É porque pra mim, se estivesse do lado, ele teria que estar aqui no meio. Olha eu, toda doida. Tinha que estar aqui no meio pra estar do lado, mas nada a ver. Então, não tem dois gatos ao lado, que a gente não usa esse junto a, né? Eu uso mais ao lado dele. Também. Ao lado do sofá. Só tem um aqui, como você pode ver. Um gatinho. Beside é ao lado de. Agora, over. Over, ele vai significar o quê, teacher? Acima. Acima de algo. Então, quando eu tenho aqui essa frase, there are, que a gente está falando de plural, né? Então, books. Olha aqui, ó, mais de um. Naquela hora que eu falei pra vocês que a gente, na hora de usar o there are, vai ter que usar o numeral, não é uma coisa, sempre, não é sempre. Eu falei ali porque a gente estava falando de contagem, né? Ele queria dizer que tinha duas, ele quis ser específico, né? Exatamente. Dizer que tinha 2 carteiras, 3 carteiras. Aqui a gente está falando de livros, quantos são? Eu poderia falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 books. Daria na mesma, tá? Então, there are books over o quê? Acima that shelf. Daquela o quê? Daquela o quê, teacher? Shelf, é esse bichinho aqui que eu esqueci o nome em português. É prateleira, isso mesmo. Shelf, que inclusive é um nome muito utilizado lá para várias coisas, né? Com essa ideia de prateleira. Prateleira de qualquer coisa, de livro, de louça, enfim, qualquer coisa mesmo. Vamos para a próxima. Para a próxima é essa aqui. Inside/outside. Inside or outside. O que significa, teacher? Lado de dentro e lado de fora. Muito bem. E olha que interessante aqui para você saber. Side vai significar lado. A palavra side. By my side, do meu lado, né? A gente também... gente, quer dizer assim, ó. Não é porque eu disse que beside é ao lado... que só vai ser essa palavra que vai significar ao lado. Tem outras variantes, né? Tem outras variantes, só que a gente trouxe ali as que a gente julgou... São as mais comuns, mais usadas lá pra fora. Tanto também. É que a palavra by my side é do meu lado, com a palavra side, essa aqui, ó, S-I-D-E. Agora, quando a gente coloca in, que é inclusive uma preposição, e quando a gente coloca o out, que também é uma preposição, in significa dentro, out significa fora. Exatamente o antônimo um do outro, certo? E aí quando você junta inside vai ficar lado de dentro ou apenas dentro, outside vai ficar lado de fora ou apenas, aliás, do lado de fora. Lado de fora. Lado de dentro, lado de fora. Então, there is a mouse inside the house. Há um gato, ó, nossa. Um mouse. O que é o mouse? É o ratinho. O bichinho. Dentro da house. Casa. Se ele estivesse fora, a gente falaria um rato outside the house. Então, lembra disso. Bem fácil e bem simples. Essas foram as prepositions. Seguindo aqui a nossa aula para a gente finalizar a questão do dare to be, vamos falar agora, a Teacher Samara vai falar para vocês sobre o dare to be no passado
e no futuro, pra gente finalizar. Let's go, teacher. Dare to be no futuro e no passado. Vamos lá. Aí, pessoal, nós temos lá, lembra do verbo to be, passado? Então, aqui também vamos usar o was e were, como a professora já falou, né, no comecinho da aula. É do mesmo, a gente vai seguir a mesma padrão do dare to be, né? No lugar do there, no lugar do pronome, né, ou do nome, você vai usar o there, certo? Vou trocar a cor aqui do pincel. Aqui. E vamos usar was ou were, que é o nosso verbo to be no passado. Então, para você que quiser falar algo no passado, que havia algo ali no passado, né? Então, vamos usar o there. E como é que seria isso? A tradução tinha, existia. Existia, é o passado. Havia. E você tem que saber o português para saber o passado. Exatamente. O passado de ter no português, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem, ó, there was a pencil, né? Aqui é o nosso tinha artigo indefinido também, né, gente, usando. Tinha então, um lápis. Então, tá falando, tinha um lápis. É isso aí. Então, tinha um lápis, né? Ó, um lápis, tá, pessoal? There was a pencil, né? Lembrando que esse was, nós vamos usar ele no singular, tá, pessoal? E o were, nós vamos usar ele no plural, certo? Como no verbo to be. E aqui temos there were some boys, tá? Aqui, ó, boys no plural, como eu falei, vamos usar. E alguns, né? Que a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente, esse some. Aqui a gente tem a afirmativa e aqui a gente vai ter a negativa, que também vai seguir a mesma lógica do verbo to be, né? Lembra que a gente tem aqui, ó, wasn't, é a mesma coisa de ter was not. Lembra? Exatamente. Para negar. Então, vamos negar essa frase aqui, então ela vai ficar assim, ó, there was, pode ser was not ou wasn't a pencil, né? Se você não quiser escrever was not, você pode escrever wasn't. Bora lá! E there weren't, mesma coisa. Were not, certo? There weren't any boys. Isso aí. E aqui na interrogative, nós vamos ter was there a pencil? Was there a pencil? I think there is. Yes. Was there any juice? Not here. Aqui não tem. Yes, me too. Were there any books? Tinha livros? Isso aí, é bom traduzir, teacher, para eles, então, pra eles lembrarem. Was there a pencil? Tinha uma caneta? Tinha um lápis? Tinha uma caneta? Havia uma caneta? É um lápis, né? Lápis, né? Desculpa. Havia um lápis ali, pencil. E aqui, ó, was there any juice? Tinha suco? Alguém bebeu, né? Tinha suco, devia né? ter, mas alguém Uma bebeu. pergunta, tinha suco? Tinha suco? Were there any books? Tinha livros? Ah, não tô vendo nenhum. E short answers, né? O short answers vai funcionar da mesma forma lá que eu tinha falado pra vocês Como no presente. Sempre. Você vai usar a mesma estrutura toda vez, tá? Yes, lembrando aqui da nossa vírgulazinha, né? Yes, there was, ou no, there weren't, ou no, there was, né? Ou yes, there was, weren't. no, there weren't. É isso aí. É a mesma coisa de there is, there are, só que você vai usar o verbo to be no passado, que é was e were. Exatamente, was e were. Só e isso. o futuro, teacher? E agora o teacher. futuro? É teacher, não, é teacher. Vai tô zoando. Vamos lá. E o futuro é isso aí. O futuro é facinho, gente. Olha, lembra do futuro? Muito fácil, muito fácil. Né? There will be. Vamos usar o will be. Então, there will be, havia, não, quer dizer, haverá, né? Haverá, terá, existirá. Haverá, existirá, né? Aí eu não coloquei uma frase completa, a gente não colocou uma frase completa, porque poderia ter aqui coloca aqui um complemento. Então, there will be hope tomorrow, haverá esperança amanhã. Então, eu só não coloquei aí, mas a gente tem frases no próximo slide, a gente tem que inclusive correr pra gente fazer os exercícios. Vamos lá, então. There will be hope tomorrow, né? Então, aí, vamos lá. Haverá esperança amanhã. E a negativa, vamos seguir o mesmo padrão das outras. There won't be, né? Então, there won't be é will. A gente viu isso lá na aula, na primeira aula, que o to be no futuro é formado pelo will e o verbo to be, o be mesmo. Então, é isso que você vai utilizar. Interrogative. Will there be? A mesma coisa. Haverá, né? existirá, Will vai terá. na frente aqui, pessoal. E o there be atrás dele, tá? Então, haverá, existirá, é exatamente isso aí, tá, pessoal? Vamos lá pro nosso próximo slidezinho. Pra gente finalizar e fazer a prática. Examples. E Bora lá, examples aí teacher. que a gente tem.
Nós temos aí em Rondônia. Em Rondônia. There will be 5 theaters at the end of the year. Em Rondônia vai ter o quê? Esse there will be é exatamente essa questão Existirá, de... né? Existirá, terá Haverá. 5 teatros no final Exatamente. do ano. Até o final. Até Aliás, o não final tem um do até o ano. final do ano não, aí não tem o by. At the end. Só tem no final do ano. Mas se eu colocasse o by aí, o BY, né? Também seria esse serviria. até o final do ano. Só que assim, a gente tá falando de futuro, né? Então ele tá com a esperança de que algo vai acontecer até o final do ano. Exatamente. Essa é uma afirmação. E a pergunta E a que tem lá pergunta, embaixo? will there be many opportunities in the future? Terá, haverá, existirá muitas oportunidades no Muitas futuro? oportunidades? Aí vocês Será? têm as short answers aí do futuro, como é que é? Yes, there will be. Sim, terá, Or, yes, there will. porque nem sempre você precisa utilizar Will be. o O verbo be. o to be para fazer o short answer, tá vendo? Você também tem a opção de falar só yes, there will, que é sim, terá. É a mesma coisa de yes, there is, yes, there was, só que aí é futuro, você precisa usar o will para fazer a short answer. Exatamente. E na negativa? No, there won't be. Or, no, there won't. Exatamente. Então vamos aqui para a tela, gente. Finalizamos aí a nossa aula de there to be, prepositions of location, mas antes, but before, we have to practice. A gente tem que praticar. So, let's practice. Vamos praticar. Temos aí uma pergunta. Olha a pergunta. Qual a forma correta do verbo there to be para a frase a seguir? Aí a gente tem aí, entre aspas, in the classroom today, tananana, 10 students. Então, na sala de aula hoje, então você já sabe que é presente, não vai ser passado Exatamente. nem futuro. Então, temos aí alguma coisa e 10 students, 10 estudantes, 10 alunos, ou seja, é plural. Das suas opções aqui, quais são? There was, there is, there were, there are e there will be. A gente já consegue tirar aí a letra A, não é por causa do passado. Exato. A letra C não é por causa do Passado. Perdão. A Passado. letra E não é por causa do futuro. Só sobra a letra A e a letra D, que Letra são do B presente. e letra D. A e D. A é A, não. B Perdão, e D. B. Perdão. Eita, eu tô cega. B e D. B e D. Só que B, ele é o quê? Singular, né? Você E não ali a vai gente falar. tem o numeral, né, na frase. Ó, você não pode falar, né? Quer dizer, você pode, né? Porque a gente na língua, né, contínua, Na língua falada a gente fala cada a coisa. gente, ai, aquelas pessoas lá, mas pera lá, aquelas pessoas, você tá falando, né, do plural, mas no dia a dia você faz isso, mas a gente não vai te ensinar errado aqui, né, então obviamente, Não, claro que in the não. classroom today, a gente tem a resposta aí, there are 10 students, existe, tem aí, no sentido da verdade do plural, existem 10 estudantes. 10 estudantes. Vamos para 2. Complete a frase usando a forma passada do there to be. Passada. Tô passada. All the concert last night, abre aspas, perdão, olha, eita, tá ruim hoje o meu português, olha, tá negócio doido. At the concert last night, tananana, many fans waiting for the band. Ou seja, tá dizendo aí que no concerto, ou no show, ou, enfim, na noite passada, olha aí last dizendo que é o quê? Passado. Alguma coisa, muitos fãs esperando pela banda. Nas nossas alternativas, a gente tem aí o quê, teacher? Tem a letra A, there is. Letra B, there are. Letra C, there will be. Letra D, there were. E letra E, there has been. Ai, já fui lá pro presente Agora perfeito. avançou muito. Eu avancei a loucura. Mas, na verdade, não é nem a letra E, porque você não viu essa estrutura aqui. Não mesmo, Você não impossível viu. sair. Isso aqui é o verbo to be, tá? Pra quem não sabe. Se você não sabe, tá sabendo agora. Mas é um verbo to be De novo, né? conjugado no particípio passado, que é algo que você só vai ver comigo, com a gente lá no segundo ano. Pra lá que você vai ver. Então a gente tem as opções, e a única que é do passado e fala de quê? De muitas pessoas é a opção de letra D. Porque passado e passado no plural. Lembra que o was, cadê? Ai, não tem o was aqui não, né? Não, aí não o vai was é singular e o were é plural. Não tinha nem como errar, que só tem essa opção. Né? Exatamente. E a última, teacher? Preencha o espaço com a forma futura de
There to be. Ai, que facilidade. Na verdade, tá até faltando... Ah, não, tá faltando, tá ficando... Vamos lá. Abre aspas. In tomorrow's meeting, né? Blá, 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 several topics to discuss. Ou seja, na reunião de amanhã, existirá vários tópicos para discutir. a gente discutir. Então, temos as opções aqui. There has been, que também a gente não viu isso aqui. There will be, já chama atenção. There are e there will. E claro, gente, a única alternativa que pode ser é a letra C, porque você sabe que no futuro você trabalha com will, que é futuro, e o verbo to be na sua forma base. Exatamente. There will be. E não there will, porque você precisa do Ia ficar incompleto be. aí, né? Precisa do be pra falar da existência. É isso, gente. Essa foi a nossa prática. Eu peguei pra vocês as nossas referências. See you next class. Bye, guys.